Vai começar Pode Falar, Doutora, o podcast de Doutora Fernanda 22. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início ao primeiro episódio do Pode Falar, Doutora. Esse será o nosso podcast, onde vamos discutir aqui alguns pontos importantes do nosso plano de governo. E nesse primeiro episódio, nós estamos aqui com o nosso deputado Tomba, com o prefeito Ivanildinho e Nogueira, o nosso companheiro de chapa. Vamos hoje falar um pouco da Santa Cruz do passado, a Santa Cruz do presente, para que possamos entender a Santa Cruz que queremos para o futuro. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos bater um papo sobre a história do nosso grupo em Santa Cruz. Por que que nós estamos aqui hoje representando esse grupo, eu e Nogueira, e por que nos propomos a dar essa continuidade a esse trabalho? E eu queria começar, Tomba, com você, nos contando um pouco da sua história, de quando tudo começou. Como você recebeu Santa Cruz, como foram os desafios da sua gestão, que, como todo mundo sabe, transformou Santa Cruz. Nos conta um pouco dessa história. Olha, Fernanda, é uma história simples. Eu sempre sonhei em poder fazer alguma coisa pela minha cidade. E nesse período aí, eu sonhava em ser um dia candidato a prefeito de Santa Cruz. Mas logo consegui trabalhar, consegui ter uma empresa e consegui começar a ganhar dinheiro, a ter as coisas que eu não tinha. E com isso aí começou a fugir um pouco da minha ideia de ser candidato a prefeito na cidade de Santa Cruz. E foi isso o tempo passou e chegou um período que o deputado Iberê Ferreira de Souza me procurou, querendo que eu ajudasse as eleições de Santa Cruz e colocando o meu nome para ser avaliado pela população. Eu tive uma resistência nesse período de que o meu tempo teria passado, aquela vontade que eu tinha de ser passou mais, mas ele disse, olha, é importante a contribuição para a gente dar para a nossa cidade. E eu terminei aceitando. E nisso aí, eu comecei a conversar com as pessoas, comecei a visitar as pessoas, dizer de que eu estava pensando em ser candidato. Eu achava que Santa Cruz já tinha dado muita oportunidade a pessoas que tinham sido prefeito e que não eram de Santa Cruz e que estava na hora de ter um representante da cidade de Santa Cruz que tivesse amor, carinho, uma responsabilidade. E aí eu coloquei meu nome. E meu nome foi crescendo. Na época, o candidato contra a gente era o Dr. Cabral, que tinha 79% das pesquisas, e foi um grande desafio. E quando eu coloquei meu nome na primeira pesquisa que foi feita depois de passado 40 dias, ele já tinha vindo para 49%, e eu já apareci nas pesquisas com 21%. E aí começamos a trabalhar, eu comecei a me empolgar, comecei a visitar as pessoas, pedi às pessoas para que olhassem nos meus olhos, que me dessem uma oportunidade para que eu fosse prefeito, que eu tinha muita coisa para fazer por Santa Cruz, que eu tinha coragem, eu tinha disposição e tinha a vontade de fazer. E aí, na outra pesquisa que a gente fez, já deu 29,8%, e Dr. Cabral 33%, e Odorico, na época, que era também candidato, com 17 pontos. Eu sei que passou-se esse tempo e eu, na próxima pesquisa, eu já passei a ter 37%. Dr. Cabral veio para um percentual que eu não me recordo, e Odorico também, e eu fiquei vencendo as eleições com 7 pontos na frente da soma dos dois. E aí, conversamos com o Iberê e fizemos a união de Odorico com Comba. E começamos uma eleição. E
Abriu-se as urnas, nós ganhamos as eleições com 4.000 votos de maioria em todas as urnas. Fizemos um plano de governo arrojado, né? Preparamos um plano de governo, que esse plano de governo nos deu determinação e muita vontade de fazer. E eu sabia que eu não podia errar. Se eu pudesse errar, estava jogando fora toda a minha oportunidade que o povo me deu e da forma como o povo me deu, né? Consagrado em todas as urnas. E aí eu fui eleito prefeito de Santa Cruz. Teve até um dado importante que, assim, que minha mãe dizia: olha, meu filho, você deixe para ser candidato a prefeito no dia que sua mãe não estiver mais aqui. E, para a ironia do destino, em 99, mamãe faleceu e eu fui eleito prefeito em 2000. E essa história eu conto também às pessoas. Eu contei e eu pedi muito a Deus para que papai pudesse ver a minha administração. Mas eu acho que eu pedi pouco, né? Eu devia ter pedido para ele ver todos meus 4 anos de governo, né? E aí papai sumiu também em 2000. Papai foi embora em 2001. Mas antes disso, nós começamos a trabalhar. E uma das obras que mais me chama a atenção foi que Santa Cruz, na rua Luiz Bezerra, tinha uma pedra enorme. E essa pedra era um desafio para todos os prefeitos, que prometeram que retiraria essa pedra e nunca ninguém retirou. E no dia 2 de janeiro, eu comecei a retirada da pedra. Essa pedra foi retirada 769 carradas de caçambas dessa pedra. Muitas delas foi aproveitado em construções de casa, em obras da prefeitura, e muitas delas foi virado paralelepípedo que serviu de apoio para que as pessoas fizessem o calçamento da cidade de Santa Cruz. Tomba, e só lhe interrompendo aqui um pouco, nós, tanto eu como Nogueira, como Ivanildo, que tivemos a oportunidade de sermos seus auxiliares, né, de acompanhar essa sua trajetória, uma coisa que sempre me chama a atenção, e eu acho que talvez tenha sido uma das suas grandes obras, foi a questão do saneamento, né? Essa é uma obra que, naquela época, se brincava que ninguém gostava de fazer, né? Que é uma obra que fica embaixo da terra, mas você conseguiu transformar Santa Cruz de noticiário no Fantástico como recordista de cólera, né? Que foi a época daquela epidemia de cólera, numa cidade praticamente 100% saneada e principalmente com o seu esgoto tratado, né? Através das lagoas de estabilização. Fala um pouco para a gente sobre isso. Esse foi um grande desafio. Nós, quando assumimos a prefeitura, o lixo estava tomando conta da cidade de Santa Cruz. Tiramos mais de 400 cargas de lixo da cidade. E as estações elevatórias estavam cobertas, né, de esgoto e de cloro fecal. Parte coberta. As bombas estavam submersas a tudo isso, que foi fazer essa limpeza, botar tudo para funcionar, para começar o trabalho de fazer a parte do esgotamento sanitário da cidade, que foi os desafios, desapropriações. A gente sabe que, às vezes, a gente sofreu muito por isso, não é? Foi uma luta muito grande essa parte para a gente começar, porque durante o período que nós fomos prefeitos foi colocada uma lei na Câmara, a nosso pedido, de que só calçaria uma rua depois que tivesse o saneamento do esgoto e água, para que não pudesse vir quebrar. Isso aí foi uma das coisas, foi uma tarefa muito difícil. E uma das tarefas mais difíceis que também foi da gente foi porque nós éramos um município recordista de dívida trabalhista, né? Nós tínhamos 20 milhões de precatórios na cidade. Esse foi o que mais dificultou a nossa administração. Foi isso aí. E colocar o povo da cidade para ganhar salário mínimo. O funcionalismo público municipal. O funcionalismo público municipal, na época,
ganhava R$ 33 e o salário era R$ 100. Então, era uma diferença enorme. E essa diferença salarial que as pessoas pagavam foi o que realmente, foi o que mais gerou a dificuldade, porque tinha as multas, tinha o juro, tinha a correção monetária. Isso transformou num valor enorme que a gente pagou nos nossos 8 anos, entrando no ano do prefeito consequente, depois entrou na sua gestão e encerrou na gestão do prefeito Ivanildinho. Tem ainda só os pequenos, né? Aqueles pequenos valores. Então, são essas coisas que dificultou muito. E a gente encontrou, por exemplo, a gente passou 7 meses juntando, pagando contas que recebemos. Nós recebemos uma prefeitura com uma dívida, na época dita pelo prefeito, de 170 mil, que não era, chegou a R$ 400 mil em 2000. E que nós passamos 6 a 7 meses pagando conta, né, que ficou. E disso aí, depois que nós começamos a contar, a pagar, nós juntamos algum recurso e começamos a administrar a cidade, né? Começamos quando foi em outubro, nós começamos a licitar a 79 ruas com recurso próprio. Recurso próprio, nós conseguimos calçar 79 ruas com recurso próprio. E depois começamos a primeira obra, que foi a obra da praça ali no frente ao hospital, que levou o nome da minha mãe, a Praça Tequinha Farias, onde hoje. E aí nós começamos a buscar recursos em tudo que foi canto, né? E começou a reconstrução de uma nova Santa Cruz, uma Santa Cruz que era sonhada por todos nós. Era a Santa Cruz que a gente queria para a gente, para os nossos filhos, para as pessoas que lá moravam, para as pessoas que acreditaram na gente, que era possível transformar. E aí as pessoas começam a se lembrar. Um posto de saúde em cada bairro, as pessoas começam a se lembrar do Teatro Candinha Bezerra, né, da Praça Tequinha Farias, da reforma grande que fizemos na Praça Coronel Ezequiel Megelinho, nas construções de outras praças. Aí veio o estádio de futebol do Iberezão, veio o Juvenal Pé de Copra, e aí saiu por aí afora, né? Veio a construção do Santuário de Santa Rita de Cássia, e aí saiu os grandes desafios, né? As obras, aí começou a chegar o asfalto na cidade de Santa Cruz, começou a chegar as empresas grandes a gerar emprego, gerar renda, e isso aí foi uma das coisas nós conseguimos a ter realmente a possibilidade de sonhar cada vez mais com as coisas que iam acontecendo. E a gente começava a anunciar as coisas diferentemente do atual, do dia de hoje. Antigamente o recurso era muito pequeno, a gente tinha muito pouco, mas hoje o recurso chega com muita força nos municípios, não é verdade? Chega um recurso que, na época, a gente, para comprar um carro, 2 carros, era uma loucura. E, às vezes, tinha mês, você foi prefeita, Fernanda, e sabe, que teve mês de setembro de que eu acordei com você na cama sem dormir, porque não tinha o recurso para pagar a folha de setembro. Então, isso foi coisas que aconteceram nos tempos da gente, que hoje o recurso chega, a cidade cresceu, a cidade tem a arrecadação do IPTU, tem a arrecadação do ISS, que foi criado toda por a gente, da CID, que foi criado no nosso tempo de governo, que hoje o ISS, que hoje o município tem, pelo crescimento econômico que ganhou a cidade, aí fortalece essa parte. Então, foi um desafio muito grande para a gente, esse período que nós começamos a mudar a cidade de Santa Cruz. Tomba, você pegou a cidade num momento em que Santa Cruz era mais uma cidade do interior, né? E você teve esse grande desafio e a sua coragem transformou numa cidade em desenvolvimento permanente, né? E Nogueira, que acompanhou isso durante todo esse período, e Ivanildo hoje vivencia essa realidade também, nós há poucos dias caminhamos por esses novos loteamentos da cidade e a gente vê que hoje o ritmo de crescimento
de desenvolvimento da cidade é tão intenso que muitas vezes não se consegue acompanhar, né, chegando com esses serviços como saneamento, como pavimentação, no mesmo ritmo que a cidade cresce. É uma coisa impressionante isso em Santa Cruz. E isso também é fruto desse seu trabalho que transformou a cidade, né? E nós precisávamos também, Fernanda, dar um alento ao homem do campo. Isso foi uma das preocupações minha grande. E nós levamos a energia rural para assentar o homem, para não ter evasão, né, rural. E nós fizemos 540 quilômetros de energia. 540 quilômetros de energia é Natal-Fortaleza. Nós fizemos 540 quilômetros de energia na zona rural. Nós demos dignidade às pessoas. Nós fizemos as estradas o tempo todo. Nós criamos o programa, né, da avicultura integrada, que foi uma das coisas que mais cresceu a cidade na zona rural. As pessoas hoje, né, vivem um momento, né, as pessoas que trabalhavam na emergência naquela época, todos aderiram a essa parte. E a gente foi criando essa parte. Fizemos os açudes nas zonas rurais, muitos construção de vários barreiros, fizemos fechamentos nesses açudes, e esse foi o nosso trabalho também na zona rural. Construímos muitas moradias, construímos 480 moradias, né, e distribuímos para as pessoas, tanto na cidade como na zona rural. Em Bom Sucesso, em outras localidades, nós demos também dignidade às pessoas, principalmente do bairro do Paraíso, que nós fizemos a pavimentação toda, nós criamos o bairro, por exemplo, o bairro Gastão Nunes, praticamente foi todo construído com casas novas, levamos energia, levamos saneamento, levamos água, tudo isso foi feito pelo trabalho nosso, né, para que a gente desse dignidade às pessoas que não tinham moradias, não tinham onde morar, e também nós participamos desse projeto, que é um projeto de que eu tenho certeza que no seu governo nós vamos trabalhar para ver se a gente consegue trazer de volta essa parte aí, que é uma parte muito importante para o pessoal da cidade e da zona rural. Ivanildo, e hoje você, como prefeito, né, que pega uma cidade pujante, né, com muitas demandas, porque a gente sabe que o crescimento ele traz também novas demandas, e você que tem feito uma gestão inquestionável de avanço na educação, mas quais são para você os principais desafios para uma gestão municipal nos dias atuais? Como você enxerga, né, essas dificuldades e essas novas demandas que vêm surgindo com esse município efervescente, né? Olha, Fernanda, primeiro, Tomba falando aí, e faz assim uma viagem no tempo. Uma retrospectiva. Eu que tive, desde o primeiro dia de gestão dele, acompanhando, né, junto com esse grupo, com vocês, realmente a nossa cidade, de lá para cá, ela só tem crescido, só tem avançado. Quando eu assumi a prefeitura, em 2019, o principal desafio que eu achava que tinha, e eu ainda continuo achando, era de manter o que nós já temos e, claro, dar uma melhorada. A gente vai estar sempre precisando de novos serviços, de mais avanço em nossa cidade. Mas a nossa cidade ela tem uma estrutura que é um modelo hoje para o Rio Grande do Norte. A nossa cidade é uma cidade que tem crescido, que encontrou, através do turismo religioso, um caminho para se desenvolver. A gente dependia da cultura do algodão, o algodão foi dizimado e, na gestão de Tomba, ele teve essa ideia e Santa Cruz encontrou esse norte. Então, quando eu assumi, é evidente que eu tentei manter todos os serviços, tentei melhorar, né, projetos que tinham sido iniciados no seu governo, eu dei continuidade a todos eles, levei adiante, nós conseguimos concretizar praticamente todos eles, trouxemos novas ideias, novos projetos. A educação eu vejo como realmente um caminho. A educação é quem transforma a vida das pessoas, é quem dá dignidade às nossas crianças, é quem pode projetar um futuro melhor
para os filhos de nossa cidade. Então, realmente, eu assumi e tive esse cuidado de melhorar a infraestrutura de nossas escolas, apoiar os nossos professores com a formação continuada, com a garantia do piso salarial, com a transporte escolar de qualidade, merenda de qualidade. Então, eu fiz todo esse trabalho. Mas eu vejo que, além, claro, a educação, saúde são atividades que a gente tem que estar sempre olhando, a assistência social, a agricultura, mas eu vejo que o maior desafio hoje para todos nós, para Santa Cruz, para todos nós da política, é a gente resolver essa questão da água. É uma questão que tem incomodado muito a todos nós. Realmente as pessoas sabem que a solução não depende apenas da gestão municipal, porque é um investimento muito alto, de mais de mais de 500 milhões de reais hoje, é o que está orçado, né? Nós encontramos uma alternativa para tentar minimizar através do senador Stevenson. Inclusive, hoje nós já temos em conta na prefeitura R$1.200.000 para colocar em prática esse projeto, que é uma nova estação de tratamento de água, onde nós vamos poder utilizar 30% da água do açude de Santa Cruz e poderá futuramente até do açude do Alívio também, trazendo uma adutora para o mesmo local, para que a gente possa tratar essa água e injetar na adutora, misturando com a água que nós recebemos do Bonfim, até que seja dada uma solução para essa questão da água. Como o Tomba sempre tem enfatizado, nós perdemos alguns investimentos em Santa Cruz pela questão da água, até mesmo a questão dos loteamentos, as dificuldades que a gente tem, né, Nogueira? A gente tem muita dificuldade de abrir novos loteamentos, porque a gente não tem a infraestrutura para oferecer, como você falou aí, principalmente com relação à questão da água. Então, eu acho que esse aqui é o maior desafio que nós teremos. E, no mais, é o fortalecimento do turismo religioso, o teleférico agora, dia 26, se Deus quiser, nós vamos estar assinando a ordem de serviço para que o teleférico possa, de fato, acontecer. Essa obra vem realmente se arrastando por muito tempo, mas depende muito de recurso federal, uma obra cara, mas que está acontecendo. Obras que aconteceram na nossa gestão, como o mercado, que iniciou, né, na minha gestão, foi um projeto, inclusive, ainda do seu governo, que nós levamos adiante e está próximo já de ser concretizado. Às vezes as pessoas criticam porque demora, mas demora exatamente porque os recursos nós temos que buscar, nós precisamos buscar os nossos parlamentares, alguns recursos, inclusive, do próprio município, ou de emenda do deputado Tomba também, para que a gente concretize tudo isso. Mas o fato é que todas essas obras, todos esses projetos que nós projetamos através de você, até de Tomba, de ideia do passado ainda de Tomba, nós estamos fazendo acontecer. E eu acho que é esse o projeto que nós temos nesse grupo. As coisas em Santa Cruz acontecem. Às vezes demora alguma coisa, mas somos nós, de fato. Esse grupo, liderado pelo deputado Tomba, com o seu trabalho, Fernanda, que foi uma grande prefeita, com a ajuda que nós temos dado também em nossa gestão, a gente tem conseguido melhorar Santa Cruz, a nossa cidade. E ninguém melhor do que as pessoas de outros municípios para dar esse testemunho. Às vezes nós estamos tão acostumados com as ações, com aquilo que acontece na nossa cidade, que a gente às vezes acha que tudo é as mil maravilhas e que as outras cidades são iguais à nossa. E não são. Santa Cruz é um diferencial dentre os 167 municípios aqui do Rio Grande do Norte. Então, eu vejo como o maior desafio hoje é esse. E, claro, a gente sempre está melhorando, está avançando, a saúde sempre preocupa e também nós temos o governo do estado que não tem feito a sua parte. Com isso, faz com que o município se sobrecarregue, o nosso hospital municipal recebe pacientes de toda a região do Trairi, o que acaba encarecendo, saúde é muito caro, mas nós temos conseguido fazer muito mais do que nós poderíamos fazer com o esforço de cada um de nós. É verdade. E aproveitando a sua fala, eu acho que é muito importante nesse período eleitoral que a gente deixe claro e entenda e faça a população entender que os problemas sempre existiram e sempre vão existir, né? O que difere é a forma como você os encara, a forma como você vai em busca de soluções. Porque esse é um período que é muito fácil de pessoas que não têm experiência, pessoas que não entendem como funciona uma gestão pública, a burocracia, chegue com soluções, com respostas mirabolantes, que muitas vezes fascinam
né, aqueles que estão escutando. Fernando, é sempre bom abrir um parênteses que essas pessoas que fazem essa crítica, muitas demandas dependem do governo do Estado, demandas de alta complexidade, e essas pessoas não conseguem resolver nada. Quando tem um Inclusive problema, por buscam pessoas, a ajuda do deputado Tomba. inclusive todos por nós. pessoas que já tiveram a oportunidade de estar na gestão, né, como gestor, que hoje critica que teve a oportunidade de fazer, de resolver o problema e não resolveu. Não resolveu. Então, é preciso que realmente a gente seja responsável na hora que traz as propostas, na hora que escuta as demandas do povo e mostra para eles o que pode ser resolvido, né? E aí, eu queria aproveitar também, Nogueira, você é uma pessoa que tem acompanhado durante esse período, desde a época de Tomba, a gestão municipal como secretário de obras, que tem uma larga experiência em acompanhar essas demandas do dia a dia, né? E eu aproveito também para dizer que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas é um grupo que está há tantos anos no poder. Nós estamos esse tempo todo no poder porque entregamos para a população. Porque é esse grupo que, como você colocou, liderado pelo deputado Tomba, que vem fazendo ao longo dos anos, que vem transformando Santa Cruz, que tem feito com que Santa Cruz seja reconhecida no estado todo e Brasil afora. Então, é esse grupo que é responsável pelo orgulho de ser santacruzense. E aí, Nogueira, eu queria que você também nos falasse sobre essa experiência, você que viveu, que foi auxiliar numa época em que Santa Cruz era uma cidade adormecida, né? Que, como Ivanildo disse, a cultura algodoeira tinha sido dizimada pelo bicudo, então era uma cidade sem brilho, e que vem acompanhando essa transformação e esse crescimento tão rápido, esses desafios de estar no dia a dia, executando esses serviços, sendo cobrado pela população. Como você tem visto isso como auxiliar durante todo esse tempo? Doutora, foi um privilégio muito grande para mim participar desses anos com vocês. Eu comecei ainda bem novinho, 24 anos, hoje a cabeça já está branca. Foi muito bom, tem várias imagens, várias coisas que aconteceram que eu nunca consegui esquecer. A principal coisa era o lixão. Na saída para Currais Novos, as pessoas passavam em Santa Cruz e diziam, aquela cidade do lixão, né? Que o lixo é praticamente na BR, na saída para Currais Novos. E lembro que logo quando o Tom entrou, ele pegou logo um extrator de esteira, jogou lá e acabou o lixão até hoje. Né? Todo santacruzense e todas as pessoas que passam ali por Seridó sabem disso aí, né? E outra coisa que me chamou a atenção, apesar de eu ser bem jovem, hoje eu começo a imaginar o seguinte, como é que se conseguiu fazer tanta coisa num período curto de tempo, né? Ao mesmo tempo que Tomba fazia o Iberezão, fazia uma praça, pavimentava 350 ruas. Mas é possível pavimentar da forma que ele trabalhava? Era. De dia, de noite, os caminhão, ele acompanhando obra de noite. Eu vi muitas vezes Tomba acompanhando o cara rejuntando a pedra de 7, 8 horas da noite para ele entregar a rua, para liberar a rua. Isso foi normal. A obra a gente ia inaugurar, a tinta estava fresca. Ele sabe disso, vocês todos que estavam com a gente sabem disso. Então, assim, foi muito rápido, Santa Cruz cresceu muito rápido, e as pessoas chegaram a entender o seguinte, um terreno que valia 2, 3 mil reais naquela época, hoje é 150, 200. Porque a cidade se valorizou muito, porque foi feita a infraestrutura muito rápido, Santa Cruz cresceu muito rápido. Não tinha nada e, de repente, tinha tudo. E se falava o seguinte, não, esse boom aí, depois os terrenos vão baixar, as casas vão baixar, pelo contrário. A cidade continua crescendo. A senhora trabalhou muito, Ivanildinho continua trabalhando, trabalhou muito para a infraestrutura da cidade, e cada vez mais a cidade se valoriza. Empresas chegando, a cada dia mais se gerando emprego. Se você olhar para Santa Cruz hoje, é uma cidade
ainda é e vai continuar sendo uma cidade de oportunidades. As empresas querem ir para Santa Cruz porque tem uma infraestrutura e atrai as pessoas para Santa Cruz. Nogueira, só abrindo um parênteses aí. Um dos grandes desafios nossos hoje é essa questão da metralha, que é fruto exatamente do que você está dizendo aí. Hoje, para retirar a metralha, a prefeitura tem se desdobrado para conseguir essa tarefa. Aí esse tempo todo, doutora, eu fiquei nessa faculdade, trabalhando, observando, e quero continuar ajudando a vocês, quero continuar ajudando a Santa Cruz, né? Santa Cruz é uma cidade maravilhosa e eu quero continuar, eu estou preparado, estou querendo, estou com vontade de ajudar cada vez mais a Santa Cruz ao lado de vocês, fortalecendo a cidade e fortalecendo o grupo. Essa é a minha vontade. Para fazer uma partezinha aí, eu vi Nogueira falando sobre o lixão, de que hoje, onde era o lixão, são prédios, estão começando a chegar prédios comerciais, né? E é para onde Santa Cruz está crescendo. É verdade. E foi uma das coisas que a gente fez mais acertada, foi no período de que a gente desapropriou e que fizemos também o aterro controlado, que é hoje um grande, né, é uma grande referência que a gente vai ter que, depois desse aterro controlado, eu acho que o próximo canto é fazer o local onde a gente vai fazer a entrega, que vai ser um desafio também disso aí. E fazendo um parênteses também da observação que Fernanda fez sobre a continuidade, mas as pessoas precisam entender duas coisas. É diferente dos cantos por onde a gente passa. É de pai para filho, para sobrinho, aí volta mãe, irmã. Lá em Santa Cruz não teve isso. Lá em Santa Cruz foi de Tombra para outra pessoa, que depois tomou outro rumo, que depois veio Fernanda e Ivanildo, que não é nada meu. Ivanildo passou 6 anos, Ivanildo? Na prefeitura. 6 anos. 6 anos. Ivanildo foi secretário nosso lá, não é nada nosso, não é primeiro, não tem parentesco comigo. A administração de Santa Cruz de Ivanildo, ele definiu as metas dele, o plano de governo foi o dele, e quem mandava e quem fazia e quem executava era ele, da forma que ele achava que era. Foi o prefeito durante todo o seu tempo. Então, diferentemente das cidades que às vezes o pessoal prega mudança, mas é uma mudança que às vezes eles falam sobre o parentesco, que não é o que acontece. É verdade. Quando se fala nesse tempo que esse grupo, que na verdade é um grupo que tem como meta o avanço, o desenvolvimento contínuo da cidade, é importante quando a gente tem a oportunidade de reavivar essa memória, né? Dos desafios, do que foi Santa Cruz naquela época. Porque hoje nós temos eleitores que, quando nasceram, Santa Cruz já não era mais essa Santa Cruz que Tomba recebeu. Então, como é importante, e a gente descobre isso quando você conversa com o jovem, ele não conhece a Santa Cruz do passado. Talvez por isso seja difícil entender a importância que esse grupo, liderado por Tomba, tem para a cidade. Então, é importante as oportunidades que nós temos de resgatar isso, né? De mostrar que esse grupo permanece firme porque ele tem um propósito comum. Não é um propósito pessoal nem familiar, é um propósito para a cidade e para o povo, de desenvolver a cidade, de acolher a nossa gente, de cuidar do nosso povo, sempre focando no avanço, na modernidade, que eu acho que a Santa Cruz do futuro, eu não tenho dúvida. Hoje já somos um destino turístico importante no país, mas eu não tenho dúvida de que daqui a mais alguns anos nós vamos despontar como um dos principais destinos turísticos religiosos do nosso país. Porque quando a gente faz o comparativo com outros destinos do país, nós estamos engatinhando. Nós completamos 14 anos de inauguração do santuário. Tem destinos centenários já,
que já vem na sua terceira basílica. E a nossa cidade, modéstia à parte, ela tem uma infraestrutura pronta para receber o turista. Quando a gente visita e quando a gente está fazendo gestão, eu acho que vocês também devem vivenciar isso. Eu me lembro que Tomba Prefeito, quando a gente tinha as poucas vezes que ele se disponibilizava a viajar e a gente chegava num lugar diferente, tudo ele prestava atenção, pensando, isso aqui eu posso levar para Santa Cruz, isso aqui é uma ideia que eu posso implementar lá. E a gente, quando está à frente da gestão, a gente tem esse olhar, né? De olhar como é que está a limpeza da cidade, de olhar como é que é o bairro periférico daquela cidade, de como o trânsito funciona, né? A gente começa porque buscar os bons exemplos é bom, mas como é gratificante a gente ver que, apesar dos problemas que enfrentamos, a nossa cidade é uma cidade bem cuidada, preparada, que o turista que aqui vem, ele se sente acolhido pelo nosso povo e pela estrutura que a cidade oferece, né? Então, assim, eu acho que esse olhar, esse propósito maior que o nosso grupo tem é que faz com que as pessoas, o santacruzense, entenda e reafirme todas as vezes que vamos às urnas essa vontade de continuar fazendo Santa Cruz se desenvolver. Fernanda, e é sempre bom que o eleitor faça uma reflexão naqueles que pregam a mudança. Será que essas pessoas teriam capacidade de fazer melhor do que nós fazemos? Eu acho que sim, a reflexão tem que ser feita sempre. Se nós ainda não temos a Santa Cruz, que nós gostaríamos, claro, que a gente sabe que a cidade precisa avançar mais, tem muitos desafios que precisam diariamente a gente superar. Mas eu acho que a maior reflexão, principalmente na hora que você vai fazer uma escolha, é você olhar naquele grupo que está, no caso, sendo nossos adversários agora nessas eleições, se eles teriam condições de fazer melhor do que a gente. Se eles teriam condição de fazer uma Santa Cruz melhor do que a que nós oferecemos aos nossos moradores. Eu acho que essa reflexão é tudo. Se eles têm no grupo deles um deputado, como nós temos o deputado Tomba, incansável, lutador, batalhador, que dá murro na mesa, como ele gosta de dizer, para conseguir as coisas para Santa Cruz. Se eles têm uma equipe de secretários, como nós temos, pessoas capazes, pessoas que conseguem desenvolver, que têm compromisso com a gestão. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Tem que olhar Santa Cruz, como a gente disse, de 2001, que foi quando o Tomba assumiu para cá, as transformações que aconteceram e que acontecem diariamente. Todos os dias nós temos ideias novas, nós colocamos em prática, a nossa cidade avança e é modelo. Se existe alguma coisa para ser corrigida, será corrigida e nós vamos tentar corrigir, até porque, como você falou aí, nós não vamos nunca atender a 100% das demandas, mas nós vamos estar sempre buscando superá-las, é isso que a gente faz. E nós temos, sim, o melhor time para fazer isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu falo isso aqui não como político, como prefeito, eu falo como cidadão santacruzense. Então, se você quer o melhor para a sua cidade, reflita. Pense sempre se aqueles que pregam algo melhor, se de fato eles podem oferecer isso para a nossa gente. É verdade, o melhor time com o melhor técnico, Perfeito. né? Mas esse é um detalhe que, Fernanda, que a gente pode ver. É só voltar ao passado um pouco. Hoje, quem saiu, que está lá pregando a mudança, teve a oportunidade. E passou 4 anos e não houve mudança de nada. Houve retração. Houve retração. Então, e hoje é pregado por essas pessoas. É só você avaliar quem é lá, comparar, pegar quem é o grupo e quem é o grupo de cá, e fazer as devidas comparações. Se você fizer a comparação, você vai entender de que a diferença é muito grande. Vai ser de um jogador do América do ABC para Messi e para Cristiano Ronaldo. Para Cristiano Ronaldo. Então, são coisas mais ou menos assim. E outra coisa, Tomba, você conhece os caminhos onde tem o recurso. Né? Você sabe para Brasília pegar o recurso e conseguir passar. É articulado, né? Articulado, tem a força política. Né? Isso conta e como conta, né?
Sem dúvida. E o nosso grupo conseguiu a credibilidade de ir buscar esses recursos. Quando a gente chega em Brasília, Santa Cruz, as portas são diferentes, porque sabe que quando a gente vai buscar, as coisas de fato acontecem, porque nós temos um time pronto para executar todas essas obras que a gente vai buscar recursos em Brasília, ou mesmo aqui, através das emendas aqui no Estado. Na época que eu era prefeita, eu escutava de muitas colegas prefeitas: ai, como eu queria ter um deputado como Tomba ao meu lado, que é aguerrido, que briga, que vai atrás. E isso é o que faz a diferença, né? Não é que Tomba mande em Santa Cruz hoje, ontem. Não, Tomba é um aliado. Quando a gente tem um problema que senta com ele para debater, vamos em busca, vamos atrás, vamos articular. Então, a importância de se ter um líder que tem compromisso com a cidade, né? Ele tem os negócios dele na cidade, ele vive Santa Cruz, o povo de Santa Cruz tem acesso a ele, né? Então, eu acho que isso dá uma segurança a mim, quando já fui prefeita, a você, que é prefeito hoje, e a nós, Nogueira, que seremos futuro prefeita e vice-prefeito, se Deus quiser, nos dá a segurança de saber que a gente tem com quem contar. Óbvio que existem o senador Rogério Marinho, o senador Stevenson, o deputado Robson, tantos amigos que nos ajudam, mas a mão de Tomba dá a segurança de que, seja qual for o problema, nós vamos contar com ele, com a ajuda dele, com o empenho dele, para a gente procurar a solução para esses problemas. Muito bem, Santa Cruz. Quero agradecer, que sei que vocês estão com a agenda cheia, né? Essa foi uma oportunidade, é o nosso programa inicial, e a gente fez questão de fazer um pequeno resgate dessa nossa trajetória, desse grupo que é liderado pelo deputado Tomba, para que você, que não conhece ou não conheceu a realidade da Santa Cruz do passado, que hoje já vive uma Santa Cruz em desenvolvimento, que você possa conhecer ou recordar, né? Para entender por que nós somos o melhor para Santa Cruz. E é por isso que eu quero pedir o seu voto, para que a gente possa continuar trazendo o trabalho, trazendo o desenvolvimento, trazendo a modernidade para a nossa cidade, sem deixar de acolher a cada Santa Cruzense. Muito obrigada e até quinta-feira que vem. Doutora Fernanda agora é 22.